bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque aí elas estão o tempo inteiro. É interessante quando a gente se debruça sobre o conhecimento espírita para aprender sobre a vida. Algo em nós muda, alguma coisa em nós se transforma. Percebam que a gente começa a observar ou existir de uma outra maneira. A gente encara as circunstâncias da vida de maneira especial. A gente passa a enxergar, por exemplo, nos mais diversos problemas, oportunidades. A gente passa a se perguntar: para que eu passo pelo que eu passo? Em vez de ficar focado apenas no passado, se perguntando por que, numa visão retrospectiva, a gente tende a ter um olhar prospectivo. Qual é o sentido? Para onde isso ruma? Onde está aí o meu desafio pessoal? Em que essa circunstância me desafia? Em que essa circunstância me torna uma pessoa melhor? É um outro olhar, é uma outra perspectiva. Algo em nós vai mudando. E óbvio que certas coisas começam a perder a força. Algumas circunstâncias que a gente vive, temos uma tendência a reagir. Aos poucos, quando a gente vai introjetando o saber espírita, isso vai diminuindo. Esse desejo de reagir vai cedendo lugar a uma necessidade de agir. E aí, com esse olhar, a gente passa a se comportar de uma outra maneira. Percebam, a visão muda e por isso o comportamento também muda. A gente passa a ter uma outra perspectiva diante da vida. Na história da doutrina espírita, nós vamos ver também visões que vão surgindo, perspectivas, possibilidades. Algumas dissonantes, outras completamente adequadas. Algumas disruptivas e outras completamente ali no lugar onde devem estar. Vemos que quando Kardec desencarna, lá no ano de 1869, perceba, a gente está falando de uma época do século XIX, em que, por exemplo, no Brasil ainda havia escravidão, ainda vivíamos numa monarquia. Ainda estávamos em uma outra conjuntura. E aí é que entra a nossa fala da noite de hoje, contextualizando para que a gente compreenda. Existe um texto de Allan Kardec que foi publicado depois da sua morte, no livro Obras Póstumas. Livro famoso. Foi publicado com o auxílio de Amélie Boudet, que era Gabrielle, né? Era justamente a esposa de Allan Kardec, e que vem a ser conhecido por todos, junto com uma outra, um verdadeiro compêndio, melhor dizendo, de textos, vários textos esparsos, sobre diversos temas, nessa bela obra chamada Obras Póstumas. Este livro foi publicado no ano de 1890. Ou seja, estamos falando aí de 21 anos depois da desencarnação de Allan Kardec. É um livro que tem vários textos que foram encontrados dentre os calhamaços nas gavetas de professor Hipólito Leão Denis Arribal, que é Allan Kardec.
este livro contém textos que não foram finalizados por Kardec. Contém textos que trazem, por exemplo, tem um texto interessante que a gente vê que Kardec jamais publicaria aquilo. Ele fala dele. É um desabafo. É um momento em que ele fala da experiência pessoal dele. Ele não está no estilo de Kardec fazer isso. Publicar, falar, levar a público esse tipo de informação. Mas está lá em obras póstumas. E assim também temos o texto que dá mote para a nossa fala na noite de hoje, chamado Teoria da Beleza, ou como algumas traduções colocam, Teoria do Belo. Não estou falando aqui do cantor. Tá? Era uma piada, mas ninguém riu. Mas tudo bem. Teoria da Beleza, ou Teoria do Belo, é um texto que começa trazendo sobre a relatividade da beleza, do que é belo. Kardec inicia o texto perguntando o que realmente faz as coisas belas serem belas. O que é que existe ali? Aí ele traz, sem citar Platão nem Sócrates, ele traz o pensamento platônico, o pensamento socrático, portanto, de que existe a possibilidade de que haja algo de belo que está para além da relativização que nós fazemos. Por exemplo, hoje muito facilmente a gente diria que uma coisa ser bonita ou não é relativo. Tem a ver com o gosto, tem a ver com a cultura onde se está inserido, a funcionalidade. Existem vários fatores que podem interferir nessa noção de beleza. Só que Kardec começa perguntando se haveria, utilizando um termo bem afeito à filosofia socrática, se haveria um arquétipo, algo que fosse determinante, algo do mundo das ideias que se manifestaria no mundo das coisas onde nós estamos encarnados. Então existe algo de belo com relação a isso, e aí ele vai trazer algumas proposições com relação a isso. E vai dizer, inclusive, que alguns dos grandes contribuidores da cultura humana na história da humanidade eram seres desprovidos de beleza. Ele chega a citar alguns, ele fala de Sêneca, dizendo que ele não tinha lá essas feições todas pelas representações artísticas de que nós temos acesso através dos séculos e séculos, em especial da escultura. Então, temos outros grandes autores que possivelmente não eram muito bonitos. E aí ele vai levantar a ligação entre beleza e evolução espiritual. Ele vai trazer a possibilidade de compreensão. Se existia alguma correlação, é a indagação inicial dele, né? O que torna algo belo? O que é considerado belo na cultura que em outra não é? Por que não é? E aí ele vai desenvolvendo isso e vai dizendo que a noção de beleza tem também em si um reflexo do progresso. Quanto mais a gente progride, quanto mais a gente evolui, a forma de encarar a beleza muda. Aí me faz lembrar um texto de Emmanuel, quando vai dizer que para alguns espíritos ainda em condição primitiva, que ainda se encontram ali no domínio do fogo, os sons de uma nona sinfonia de Beethoven não alcançariam as emoções que as pessoas que já compreendem essa expressão artística conseguem alcançar. Então, com isso, ele diz que há um progresso também com relação à perspectiva da beleza. E aí ele vai além dizendo que, inclusive, a beleza física reflete a questão da evolução espiritual. Porque o espírito
ele se manifesta através do seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, e ele, como modelo organizador biológico, como diz o professor Hernani Guimarães Andrade, vai dar a forma do corpo físico. Então, de algum modo, o corpo físico termina por dar a pista do momento evolutivo daquele espírito. Só que aí a gente para ler isso e fica se perguntando, para lá, eu considero Chico Xavier um dos seres mais evoluídos de que se tem notícia, em especial no século XX. Mas o bichinho não era bonito não. Não era não, me desculpem a sinceridade. Ele não era bonito não, gente. Você olhava assim e dizia, meu Deus do céu, Jesus amado, que provação. Mas mesmo assim, dele espargia uma beleza que ia além da aparência física. Ele emanava uma beldade tamanha que conseguia cobrir a fealdade da sua aparência física. Então, pera lá, será que é isso mesmo? E aí a gente vai ver Kardec prosseguindo dizendo que a beleza física tende a evoluir à medida que o espírito progride e se afasta da animalidade, assumindo contornos que expressam uma maior nobreza e elevação. Aí eu leio isso e me pergunto, não seria então uma postura do espírito que emana essa nobreza e essa elevação? Ou é a aparência física mesmo? Aí ele prossegue dizendo que há uma relação entre a moral e o físico. E ele diz que a moral molda a matéria. Ele coloca, de maneira resumida, que o espírito é o ser principal e o corpo é apenas o seu envoltório. E que as qualidades interiores do ser, tais como as virtudes, o amor, a inteligência, refletem-se naturalmente na fisionomia e no semblante. Aí então, ele vai falar um conceito que eu acho interessante. Ele vai chamar de beleza angélica, a beleza daqueles que alcançaram a beatitude, aqueles que alcançaram a iluminação. Estes, ele diz que usufruem de uma beleza angélica. Olha que interessante, né? Então ele diz que o ideal de beleza está ligado à elevação moral. Só que aí é que entra um ponto fulcral para que a gente pare e reflita. Kardec chega a uma conclusão infeliz. Eu digo infelizmente, mas é infeliz mesmo, porque ele, carreado pelas ideias da frenologia da sua época, eu já vou falar o que é isso, chega à seguinte conclusão com a qual nós não podemos concordar. Ele diz: o negro pode ser belo. Eu estou lendo a citação literal de Kardec. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato. Mas não é belo em sentido absoluto, porque seus traços grosseiros, seus lábios espessos, acusam a materialidade dos instintos. Podem exprimir as paixões violentas, mas não podem prestar-se a evidenciar os delicados matizes do sentimento, nem as modulações de um espírito fino. Nossa Senhora! Por isso que é importante a gente seguir o que ele próprio traz com relação à atitude de bom senso. Kardec o tempo inteiro fala, em especial no controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no finalzinho da introdução, ele vai dizer que se alguém fala uma verdade, se esse alguém é um espírito, você não vai tomar aquilo como a verdade. Aquilo é a perspectiva daquele espírito. E você vai pegar essa fala e comparar com outras perspectivas dadas por outros espíritos
E dessa maneira você ainda assim vai usar do bom senso e descartar aquilo que não está em consonância com o ensinamento geral dos Espíritos. Opa! Então o próprio Kardec traz a necessidade de que tenhamos senso crítico. Senso crítico. Ah, mas foi uma situação pontual, um texto pontual em que Kardec passava adiante o seu Zeitgeist. O que é Zeitgeist? É um conceito, é uma palavra em alemão que significa literalmente espírito do tempo. Ou sendo mais literal ainda, fantasma do tempo, mas a gente traduz como espírito do tempo. Kardec vive no século XIX, em que a ciência psicológica não havia sido sequer fundada. A psicologia era um ramo da filosofia e só ia ser fundada daí a alguns anos, no ano de 1869, quando da fundação do laboratório de Leipzig, na Alemanha. Ou seja, não havia psicologia científica até então. Então, os estudos que nós tínhamos eram os estudos da chamada frenologia. O que é frenologia? É o estudo, hoje a gente diz, pseudocientífico, das características da personalidade a partir de traços fisionômicos dos nossos rostos. Ele dizia, nesse tipo de estudo, que determinada conformação do rosto indicaria se a pessoa tinha ou não tendência à criminalidade, por exemplo. Cesare Lombroso, famoso frenologista italiano, tinha diversos estudos em que ele ia até as prisões para analisar o formato do rosto daqueles que eram presos, desprezando, obviamente, os vetores sociológicos que implicavam no fato daquelas pessoas estarem presas. E aí, com isso, essa ciência equivocada estava em voga na época de Kardec. E Kardec reproduziu essa fala. E ele reproduz isso em outra passagem. Ele coloca também na Revista Espírita de abril de 1862 um artigo que ele dá o nome de Perfectibilidade da Raça Negra. E ele repete a reprodução dessa mesma lógica equivocada. Aí eu trago também a citação aqui. Assim como a organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, são inquestionavelmente uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças às quais muito pouco se pode ensinar. Mas, por meio de cuidados inteligentes, é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já representa um progresso que levarão para outra existência e que lhes permitirá, mais tarde, tomar um envoltório de melhores condições. Essa é uma fala de Kardec, novamente equivocada, que traz o modo de pensar da época. Percebam, na época não existia o termo racista, não havia. Esse termo foi um termo que foi cunhado a posteriori. Mas essa fala é uma fala racista? É. A gente não pode falar que não. É uma fala racista. Agora, Kardec era racista? Eu não tenho como dizer isso, pelo contrário. Porque eu vou trazer aqui, inclusive, diversas falas antirracistas do próprio Kardec. Por quê? Porque nós vemos que ele apenas reproduzia a fala da sua época. Quando a gente pensa em racismo como sendo um estímulo ao ódio a outra pessoa por conta da sua raça, não, essa não é uma fala racista. Porque ele não está estimulando o ódio, a hostilidade a outras raças, isso não. Mas a gente precisa levar em conta o histórico, o contexto histórico, a questão da frenologia. Dentro da história, e eu estudei História das Ciências, quando fiz meu mestrado, eu tive a possibilidade de conhecer um pouco sobre racismo científico e sobre um conceito que eu acho imprescindível para a gente trazer hoje aqui
para alargar os nossos horizontes. O conceito de anacronismo. O que é anacronismo? É uma espécie de violência simbólica que nós impomos a determinados personagens ou ideias, tentando analisá-las com o olhar de hoje, sendo que elas estavam imersas em um outro contexto histórico. Se a gente olhar para Kardec hoje, com o olhar de hoje, a gente vai dizer com tranquilidade que ele era racista. Mas se a gente olha com o olhar da época, rompendo com o anacronismo, que infelizmente rompe aí com a possibilidade de uma compreensão mais exata da realidade de Kardec, aí a gente vai dizer que não. Por quê? Porque é importante perceber, não há uma perspectiva de ódio ou hostilidade na fala de Kardec, mas há sim um etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? A crença que a minha etnia é central em relação às outras todas que eu considero periféricas. Ele era eurocêntrico. Ele acreditava que o ápice da evolução da humanidade era a Europa, sem levar em consideração a diversidade cultural humana, porque na época era essa forma de encarar. Eu me lembro que um grande amigo conversava comigo sobre esse tema e ele dizia justamente que não, mas isso não é necessariamente um eurocentrismo. Aí eu falei com ele, vem cá, você conhece a língua Esperanto, que é tão falada no movimento espírita? É uma língua eurocêntrica. Ele, não, mas como assim? Todas as línguas que compuseram o Esperanto são línguas europeias. Não foi incluído em nenhum momento, por exemplo, o Tupi-Guarani, as línguas Banto, a língua Yorubá, as línguas do Vietnã, do Japão, da China. Todas as línguas compunham. Por quê? Porque Zamenhof, o criador do Esperanto, era europeu. À época de Kardec, pouco tempo depois. E ele usa a mentalidade da época, justamente criando uma língua supostamente universal, que tem um valor fantástico, mas que tem um viés eurocêntrico. É eurocêntrico, é etnocêntrico. Isso a gente não pode negar. Então, dentro dessa perspectiva, esse texto reflete a reação de Kardec às teorias materialistas da frenologia da época. A frenologia tentava atrelar as características morais exclusivamente à configuração física e ao formato do crânio. Então, com isso, era a visão científica limitada da época de Kardec. Perceba que no dia 24 de março de 1856, quando Kardec estava fazendo as pesquisas com relação aos raps, as batidas, as mesas girantes, os fenômenos físicos que aconteciam lá na Europa, em especial em Paris, como espetáculos de diversão da alta sociedade, Kardec ia fazendo um movimento sério com relação àquelas observações, ia fazendo anotações para publicar. E nessa noite em especial, no dia 24 de março de 1856, ele estava escrevendo um capítulo do livro que viria a se tornar o Livro dos Espíritos, na sua primeira versão, de 501 questões. Quando Kardec estava escrevendo, ele começou a ouvir no quarto batidas, várias batidas. Ele achou estranho. A Meli veio ver o que era, porque ela também ouviu. E aí, muitas batidas, ele não entendia o que estava acontecendo. Aí, na noite posterior, Kardec vai falar com o Espírito São Luís. E aí, o Espírito São Luís diz que quem estava ali naquele momento com ele era o mentor espiritual dele, que depois ele viria saber que é o Espírito de verdade, que é o mentor espiritual da obra espírita, no final das contas. Pois bem, o mentor espiritual dele, o Espírito de verdade, que alguns espíritas vão dizer com bastante veemência se tratar do próprio Jesus. Agora percebam, Jesus, mentor espiritual de um racista, não faz nem sentido, mas tudo bem, vamos continuar com essa perspectiva. Jesus, o Espírito de verdade, estava dizendo para Kardec que aquilo que ele estava escrevendo estava equivocado. E aí
Kardec insiste, pergunta em que ponto, aí ele fala, veja a partir da linha tal. E aí ele vai ver e realmente havia ali um conceito que Kardec havia desenvolvido de maneira equivocada. Então, com isso a gente percebe a humanidade de Kardec. Como diz Emmanuel no livro O Consolador, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que Kardec é um dos discípulos, ele usa essa expressão, um dos discípulos mais serenos de Jesus, que encarna novamente com a missão de trazer a doutrina espírita, ou seja, Kardec viveu com Jesus, é um dos apóstolos. Como que a gente vai ter uma perspectiva de que Kardec era racista na visão que se tem hoje do que é ser racista? Não faz nem sentido. Mas, seguindo essa lógica, a gente vai perceber que Kardec se equivocava e os espíritos iam aqui e acolá trazendo de outras maneiras. E Kardec utilizava a revista espírita para a apreciação da sociedade parisiense, da Sociedade Espírita Parisiense e dos outros centros espíritas fundados em todo o mundo. Inclusive na Bahia. Aqui na Bahia nós temos casos de espíritos que conversam, com espíritos no caso, encarnados, né? Que conversam com Kardec e que tem textos publicados. Teles de Menezes, famoso fundador do Centro Espírita na Bahia, o primeiro Centro Espírita do Brasil, Teles de Menezes fundou. Ele conversava com Kardec e tem texto de Teles de Menezes publicado na Revista Espírita. Pois bem, Kardec pegava aquilo e lançava, e as pessoas liam e davam suas apreciações, ou seja, ali não era o cerne da doutrina. Os 5 livros principais são, nessa ordem, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São os 5 livros basilares da doutrina espírita, chamados o Pentateuco Kardeciano. Nestes livros nós encontramos falas racistas? Não existem. Tá? Não existem. Então isso é importante para a gente deixar claro. E aí é interessante que a gente vê Kardec dizendo uma coisa no livro A Gênese, que é bastante citada nas casas espíritas e que eu gosto sempre de lembrar. E eu trago aqui a citação literal. Ele diz assim: o espiritismo caminha lado a lado com a ciência. Se a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, o espiritismo deve aceitar essa nova descoberta e modificar-se. Olha a fala de Kardec. Até para que se evite dogmatismo. Até para que se evite verdades absolutas dentro do movimento espírita. Então, com isso, Kardec deixa muito claro que se o espiritismo estiver equivocado em algum ponto, que a gente abandone aquilo naquele ponto e siga a ciência. Pois bem, dentro da hipótese espírita não temos temas racistas, mas essas falas infelizes, sim, precisam ser levadas em conta e a gente precisa sair da atitude de sacralizar Kardec, que algumas pessoas fazem isso, né? Sacralizam de uma maneira como se ele fosse infalível, como se fosse a infalibilidade papal. Isso não existe. Nós, como kardecianos que somos, precisamos levar em conta que, por exemplo, Pierre Gaëtan Lemarie, que foi quem publicou o livro Obras Póstumas, era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele traz aquilo e ele publica, mas o próprio Kardec não havia publicado, ele havia escrito aquilo e guardou. No entanto, ele vai e publica. Então, são textos não concluídos. Obras Póstumas, na verdade, é uma compilação de anotações e manuscritos organizadas após o falecimento de Kardec. É preciso que a gente se debruce sobre a doutrina espírita como estudo e não como dogma. Na estrutura básica da doutrina não está a ideia expressa nesse texto, mas representa os estudos e as reflexões que Kardec conduzia na época para testar hipóteses e debater com a sociedade espírita
no caso, em geral, não só a parisiense, mas a sociedade espírita no mundo inteiro. Porque várias cartas ele recebia da África, dos Estados Unidos, do Oriente, vários lugares. Pois bem, eu disse que Kardec tinha também várias falas antirracistas, e é importante a gente trazer isso também, para que a gente possa alargar os horizontes e sair dessa perspectiva tão negativa que a gente tem com falas tão equivocadas. No Livro dos Espíritos, na questão 799, quando fala sobre o progresso, como o Espiritismo pode ajudar no progresso, que os Espíritos respondem veementemente que o Espiritismo destrói o materialismo. Aí eu trago uma fala que está lá no finalzinho da resposta, quando os Espíritos dizem assim: abolindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Opa, olha aí a diferença. Mais adiante um pouquinho mesmo, 4 questões depois, quando a gente inicia a lei de igualdade, a gente vai na questão de número 803 do Livro dos Espíritos. A seguinte pergunta é feita pela equipe de Kardec aos espíritos superiores: perante Deus, são iguais todos os homens? E aí os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Só isso já seria suficiente, mas Kardec comenta. E aí o comentário de Kardec, a gente vê também a sua atitude antirracista. Ele diz: todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, mas nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. E se a gente for mais adiante um pouquinho na lei de liberdade, no item sobre escravidão, que vai da questão 829 até 832, a gente vai ver que os espíritos falam também. Pense que a gente está falando aí numa época em que havia ainda escravidão. Na França, a escravidão foi abolida em 1848, ou seja, quase 10 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Mas em vários países do mundo ainda havia escravidão, inclusive no nosso. Ele fala aqui que não é dado direito de propriedade de nenhum homem sobre outro. Olha aí, que fala importante em uma época em que havia ainda escravidão. E não à toa, no movimento espírita brasileiro, tivemos vários abolicionistas, incluindo o próprio Teles de Menezes. Então, só aí a gente entende como é bem diferente da perspectiva que alguns têm colocado de maneira, eu diria que de má fé, de que Kardec seria racista. Outro ponto importante é a questão da reencarnação como niveladora. Olha a passagem do livro A Gênese, quando Kardec diz assim: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e de casta, já que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, livre ou escravo, homem ou mulher. Perceba que Kardec também falava nessa época sobre os direitos iguais entre homens e mulheres, muito à frente do seu tempo. E ele também fala no livro O Evangelho segundo o Espiritismo sobre a grande família humana, quando ele diz o seguinte, também estou lendo aqui, citação literal de Kardec: enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. Opa, novamente. Então, com isso a gente percebe diversos momentos, inclusive na Revista Espírita também. Eu só estou citando alguns, tá? Teria muito mais. Tem um texto maravilhoso no livro O Espiritismo na sua mais simples expressão, que Kardec também fala da questão da igualdade das raças. Pois bem, aqui no livro, na Revista Espírita de outubro de 1866, ele diz: os preconceitos de raça se abrandam e os povos começam a olhar-se como membros de uma grande família. Olha que fala interessante.
numa época em que ainda se questionava, inclusive nessa época aqui a gente vê na Revista Espírita uma questão perguntando se as mulheres têm alma. Isso é perguntado na Revista Espírita, se as mulheres têm alma. Percebam que é o espírito do tempo que leva a esse tipo de raciocínio equivocado que cabe hoje no movimento espírita que a gente se posicione de maneira contrária. No ano de 2006, o Ministério Público da Bahia, junto à Federação Espírita Brasileira, conseguiu chegar a um termo de ajustamento de conduta em que todos os livros de Allan Kardec vêm com a nota no final comentando a inadequação desses conceitos com a realidade do conjunto da obra, porque é isso que a Federação Espírita Brasileira responde. Eles dizem que dentro do conjunto da obra percebemos que o Espiritismo não é racista, que Kardec não é racista, né? E que com isso a gente vai ver, comparando com essas outras falas, esse equívoco. Qual é o grande equívoco de Kardec? Acreditar que a raça caucasiana, a raça branca europeia, é uma raça superior e que todas as outras são inferiores. Percebam, inclusive, que o conceito de raça é um conceito pseudocientífico dessa época. Hoje em dia a gente não tem. Se a gente for procurar em dicionários de sociologia, de antropologia, a gente vai perceber que há uma grande dificuldade de falar em raça. A gente hoje fala em etnias, que é algo bastante diferente. Tem conceitos culturais muito mais fortes para que a gente possa desenvolver. Mas o que é realmente importante quando a gente pega uma temática dura como essa? Que a gente tenha senso crítico. A gente, como espírita, precisa desenvolver o gosto pelo estudo. Questão de número 898, eu citei ela na última vez que estive aqui na casa. Quando a equipe de Kardec pergunta sobre a necessidade da gente estudar para aprender coisas aqui na Terra, sendo que no plano espiritual a gente pode aprender em poucas horas o que se aprenderia ao longo de anos, talvez décadas. Para que a gente tem que estudar estando encarnado? E aí os espíritos respondem que isso faz com que a gente se instrumentalize para fazer o bem de formas melhores, de forma mais eficaz e mais eficiente. Então, estudar é o convite da noite de hoje, para que a gente estude, para que a gente se debruce, inclusive para não sair por aí reproduzindo equívocos. A gente vê muitas circunstâncias equivocadas, as pessoas reproduzem sem refletir. Eu me lembro daquela historinha que falam que houve um experimento, eu não sei se realmente isso aconteceu, mas dizem que houve um experimento em que foram colocados macacos numa jaula. E aí colocaram uma escada com um cacho de banana pendurado lá no teto. Facilmente o macaco que subisse na escada conseguiria alcançar, mas o que é que acontece? Quando o macaco sentia fome e tentava subir, os pesquisadores, supostamente, eu não acredito que isso aconteceu, mas supostamente eles lançavam um jato forte de água para alcançar o macaco que estava tentando subir a escada. E aí o que é que acontece? Ele então voltava atrás e parava de tentar. Na hora que lançava o jato de água, os outros também recebiam aquele jato de água. Vamos dizer que ali tinha 4 macacos, 4 recebiam um jato de água. Aí toda vez que um tentava, todos recebiam um jato de água. Aí toda vez que um quisesse tentar, os outros puxavam e não deixavam para que eles não recebessem um jato de água. Aí o que os pesquisadores fizeram? Pegaram um dos macacos que estava ali e substituíram, colocou um macaco novo no lugar. Aí esse novo, que não sabia de nada, tentou subir. E nessa de tentar subir, recebeu uma sova dos outros, que puxaram, não deixaram. Ou seja, ele não chegou a ter contato com água hora nenhuma, mas os outros macacos puxaram ele. E aí substituíram o outro, e foi assim se substituindo até que todos os 4 iniciais foram substituídos. E ali agora só tinha macacos que nenhum tinha tido jato de água nunca.
mas eles reproduziam a cultura sem questionar. Ninguém parava para se perguntar: por que não pode subir para pegar banana se a gente está com fome? Eles não sabiam por quê. Eles simplesmente reproduziam aquilo e mantinham. A gente faz isso às vezes. A gente reproduz. Inclusive no racismo institucionalizado. Infelizmente a gente ainda vê isso na casa espírita. As pessoas são tratadas de maneira diferente por conta da sua cor da pele. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso é sim um grande problema, porque a gente está ali atestando que a gente não entendeu a mensagem, não entendeu, não compreendeu. E eu termino a minha fala trazendo justamente que o que é realmente belo, o que é realmente bonito, é a beleza espiritual. É a beleza espiritual. Essa sim é a que reflete a pureza do coração. Essa sim é que mostra a prática do amor. E isso, pureza do coração e a prática do amor, superam a beleza orgânica que vai terminar, as imperfeições da matéria que vão terminar. Essas resistem ao tempo. Então, que a gente consiga construir essa beleza no âmago das nossas almas, que a gente possa fazer relacionamentos bonitos, a partir de uma atitude de tolerância, de amorosidade, de respeito, que a gente possa conseguir olhar para além da aparência física das pessoas e enxergar seres espirituais. Porque, como dizem os hindus, a palavra Namastê significa Deus em mim saúda Deus em você. E aí eu gosto muito de uma fala de Pierre Weil, um psicólogo transpessoal que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que dizia que quando uma onda olha para outra onda, é o oceano olhando para si mesmo. Então, que a gente consiga enxergar o âmago das pessoas para além das suas aparências, que a gente possa enxergar a doçura ou a fealdade do espírito para além da sua aparência, que às vezes a pessoa tem ali um belo corpo, um semblante maravilhoso, tem ali uma expressão física esplêndida, como diz André Luiz na sua série sobre o mundo espiritual, mas que assim que adormecem o seu corpo, que saem, ele próprio relata isso, ele toma um susto para ver a feiura grotesca de certos seres, apesar da sua beleza orgânica. Então, que a gente consiga enxergar para além das aparências, para que a gente consiga, inclusive, vencer o materialismo em nós, porque isso nada mais é do que a expressão do materialismo que ainda jaz em nossas almas, e assim construir relações empáticas, em que a gente consegue se colocar no lugar do outro, e amorosamente construir relações belas, e assim, verdadeiramente, sermos tão belos quanto a luz que Jesus nos exorta a sermos para o mundo. Vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz. Que as bênçãos dele acolham os sinceros propósitos que nós abraçamos de conseguirmos vencer o racismo que ainda existe, de maneira entranhada em nossas formas de pensar, em nossos relacionamentos e em nossas instituições. Que assim seja.